povo abençoado da quarta região eclesiástica, Bispo Bruno Roberto, mais uma vez aqui entrando no ar através do Quarta com Bispo. Essa nossa live, essa nossa transmissão semanal, todas as quartas-feiras às 20 horas, aqui pelo YouTube, no canal, no perfil da Igreja Metodista da Quarta Região. Eu estou falando aqui pelo YouTube, mas o meu objetivo é que nas próximas semanas a gente consiga amplificar o nosso raio de ação também em outras plataformas, também em outras redes sociais. Quem sabe a gente não consegue nas próximas semanas também colocar pelo Instagram, que é uma rede social que muita gente tem acessado nesses últimos tempos. Isso tudo porque não é um objetivo fazer com que o bispo, a igreja metodista, a região fique famosa. Não. O objetivo com tudo isso é fazer com que muitas pessoas possam ter acesso a uma palavra de esperança, de retificação de caminho e especialmente, acima de tudo, de salvação. E você pode e deve me ajudar nisso, curtindo, comentando, compartilhando o link dessa transmissão. Toda vez que você curte esse vídeo, que você vai lá no botãozinho curtir e curte o botãozinho, dá lá o seu joinha, você me ajuda, nos ajuda como igreja a fazer com que essa palavra chegue a mais pessoas. Porque o próprio YouTube, a própria rede social considera que quanto mais interação o vídeo que for produzido tem, mais possibilidade de ser liberado ou apresentado para mais pessoas ele tem. Então, cada vez que você curte, que você comenta, que você coloca o seu nome, de onde você está assistindo, nome da sua igreja, se você não é de igreja nenhuma, só colocar o seu nome. Cada vez que você faz isso, você gera mais interação no vídeo e faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então você pode se tornar um evangelista, uma evangelista só por curtir, comentar e compartilhar esse link com muitas pessoas. Nessa oportunidade eu quero falar com vocês, quero tratar com vocês sobre um tema imprescindível na vida cristã. Afinal de contas, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se sem fé é impossível agradar a Deus, então eu quero falar nessa oportunidade sobre fé. Eu quero tratar com vocês sobre o tema da fé. E ao tratarmos sobre o tema da fé, eu quero poder potencializar na tua vida as ações de Deus. Então nós vamos dividir esse tema, o tratado sobre esse tema em duas partes. Eu vou falar a primeira parte hoje e na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, eu vou estar tratando da segunda parte desse tema que fala sobre fé. Obviamente, eu poderia até usar outros textos na Bíblia, mas obviamente eu vou usar o texto clássico sobre fé, que é Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vou ler de novo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de coisas ou fatos que não se veem. Olha só que coisa espetacular. Fé é aquilo que você tem expectativa de que possa acontecer, mas que você não vê, que você nunca viu, coisas que nem existem, mas você crê nisso. A fé é um assunto prioritário, um dos assuntos principais na caminhada cristã, na vida cristã. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o assunto que eu escolhi para tratar com vocês nessas 2 semanas, hoje e semana que vem, não pode ser entendido como algo abstrato. A fé é a coisa mais concreta que existe no relacionamento de Deus com o ser humano. Nada é mais concreto no relacionamento de Deus com o ser humano do que a fé. Fé não tem nada de abstrato. E esse texto que nós acabamos de ler, Hebreus 11, versículo 1, na verdade todo o capítulo 11 da carta aos Hebreus trata sobre fé e é um tratado muito especial e muito profundo sobre fé. Ele é profundo e ao mesmo tempo simples, porque coisas simples não precisam necessariamente serem rasas, são coisas simples, mas ao mesmo tempo profundas.
E o inverso também é verdade, coisas profundas não precisam ser necessariamente complexas. Então é algo profundo, mas ao mesmo tempo de forma muito simplificada, é explicado nesse texto. Porque ele traz para nós a referência da fé como coisa que não se vê, ou fé como coisa que não existe, mas você crê que pode acontecer, você tem isso como um firme fundamento. E para trazer a referência da fé, o escritor aos Hebreus usa um exemplo ou exemplos muito simples. Ele traz à tona, ele traz à baila da conversa, ele traz para nós como referência o exemplo ou os exemplos de homens e mulheres que caminharam naturalmente como nós caminhamos nessa terra, mas que manifestaram princípios muito significativos para que a fé se manifestasse, fosse desenvolvida em suas vidas. Já que sem fé é impossível agradar a Deus, nós precisamos dialogar de forma muito significativa sobre esse tema. A gente precisa primeiro entender que fé não é algo dissociado de razão. Eu tenho passado aí por muitas igrejas e em vários momentos eu falei sobre a razão. Eu não me aprofundei especificamente sobre o tema da fé, mas em muitos lugares que eu estive pregando no ano de 2023, eu falei sobre a razão, inclusive dando algumas direções e discernimentos sobre o que significa razão, inclusive dando definições. A razão é a faculdade própria do ser humano de discernir, de distinguir, de interpretar todas as coisas através da alma. Então guarda isso, razão é a forma própria do ser humano de distinguir, de discernir, de interpretar todas as coisas pela sua alma. E eu falei em vários lugares onde eu estive que essa não é uma definição do Bispo Bruno, não é uma definição minha, não é algo que eu criei do nada. Essa é uma definição própria da língua portuguesa, da interpretação da língua portuguesa. É algo que a própria língua define como discernimento da razão. Aquilo que a própria língua traz para nós como definição de razão. Então, razão para nós é a forma pela qual nós temos a interpretação de todas as coisas através de princípios que estão agarrados à nossa alma. Ou seja, toda vez que eu precisar discernir, interpretar alguma coisa, a minha razão vai buscar elementos dentro da minha alma para discernir as coisas. Então esse é um esquema muito simples de ser entendido. A complexidade dele se dá quando nós precisamos colocar em prática as coisas. Mas o esqueminha do significado e da definição de razão não é muito difícil. A razão é a forma pela qual eu tenho discernimento das coisas, eu interpreto as coisas usando referências e princípios que estão agarrados e alojados na minha alma. Tudo que está na minha alma, tudo que eu fui absorvendo como princípio na minha vida, na minha existência, tudo que eu fui colocando para dentro de mim como princípio, toda vez que eu precisar interpretar alguma coisa, eu vou usar, a minha razão vai usar naturalmente esses princípios que estão dentro da minha alma. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos oferecer a Deus um culto racional. Por quê? Porque é a razão que precisa estar sendo atuante, a razão que vai precisar se manifestar. Todas as pessoas que acham que fé e razão são coisas antagônicas, está errando. Todo mundo que de alguma forma entende que fé e razão são coisas antagônicas, são coisas que não dialogam, pode ter certeza que essas pessoas nunca vão chegar ao nível máximo da fé, porque fé é a revolução da razão, é quando eu revoluciono a forma de interpretar a vida. Eu passo de alguém que interpreta a vida pela lógica humana, pelos princípios humanos, e passo a ser alguém que interpreta e tem o discernimento da vida a partir de princípios de Deus. Então guarda isso. Razão é a forma pela qual nós interpretamos as coisas a partir
de princípios que estão agarrados à nossa alma. É assim que funciona. Então, dessa forma, qual é o princípio do texto de Hebreus? É trazer para nós elementos, exemplos de homens e mulheres que andaram com Deus e, porque andaram com Deus, manifestaram vários princípios desse andar com Deus que fortaleceram as suas vidas, que os capacitaram para estarem vivendo a partir da lógica da fé. Então eu vou tentar explicar de uma forma mais simples. Se a razão é a forma pela qual eu tenho discernimento das coisas, pelos princípios que estão agarrados à minha alma, o que eu preciso fazer é olhar para o texto de Hebreus capítulo 11 e enxergar ali cada princípio que homens e mulheres que ali estão sendo citados manifestaram na sua vida, no seu relacionamento com Deus, imitar a atitude desses homens e dessas mulheres, para que esses princípios possam estar agarrados na minha alma e toda vez que Deus lançar sobre a minha vida, sobre a tua vida, um desafio de fé, naturalmente a nossa razão vai encontrar na nossa alma os princípios que esses homens e mulheres que estão ali mencionados no texto aos Hebreus manifestaram. Eu vou ler junto com vocês alguns textos que falam muito bem sobre isso. Por exemplo, Hebreus 11, 32, 33 e 34. O texto de Hebreus 11, 33, de 32, a 34 diz assim: E o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força e fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros e, dessa forma, nós temos nesse texto a referência de homens e mulheres que, segundo o texto de Hebreus, foram homens e mulheres que caminharam a partir da lógica da fé. Então, qual é o exercício que eu tenho para fazer aqui com vocês nessa oportunidade? O exercício é muito simples. É olhar para a vida desses homens e dessas mulheres a partir dos exemplos deles e extrair para nós princípios que eles manifestaram para que a nossa alma esteja totalmente baseada nesses princípios, para que toda vez que Deus liberar um desafio de fé para nós, a nossa razão vai encontrar na nossa alma esses princípios e vai produzir fé. Vai produzir fé. Tem gente que acha que fé é uma porção mágica que um anjo de Deus joga sobre o seu corpo enquanto você dorme. Isso não é verdade. Tem gente que acha que a fé é um sentimento que virá sobre nós em momentos pontuais. Isso não é verdade. Eu quero que você cresça em maturidade e entenda que fé é o resultado da nossa razão, que é tomada, que é dominada por princípios de Deus a partir do momento que a nossa alma começa a exercitar esses princípios. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre 2 princípios que podem nos ajudar a desenvolver uma fé, uma ação sobrenatural em crer na palavra de Deus. E na semana que vem nós vamos terminar esse tratado sobre fé falando de mais 3 princípios contidos no texto de Hebreus capítulo 11. Quero falar então sobre o primeiro princípio baseado na vida de Noé. Diz o texto no versículo 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Então, primeira coisa que vai nos ajudar a desenvolver fé. Primeiro princípio, obediência. Obediência, que é baseado na experiência de Noé. Por que eu uso a obediência como esse primeiro princípio?
Porque é o texto que está falando sobre isso. O texto que nós lemos diz que pela fé Noé aparelhou, ou seja, ele construiu uma arca para a salvação da sua casa e de todos aqueles que viessem ou poderiam crer. Pena que as pessoas não acreditaram em Noé e acabou que só entraram na arca Noé, a sua família e os animais que Deus mandou que entrassem para que fossem poupados ali do dilúvio. Então esse é o primeiro princípio que precisa estar dominando a nossa vida, intrínseco, agarrado na nossa alma, para que toda vez que nós tivermos desafios de fé, a nossa razão possa discernir as coisas pelo princípio da obediência. Lembra do que eu te falei alguns minutos atrás? Que razão é a forma pela qual a gente tem o discernimento, interpreta a vida pelas ações da alma. Pegue qualquer dicionário e você vai ver isso escrito lá. Se a minha razão precisa encontrar dentro da minha alma princípios para que ela possa interpretar a vida a partir dos princípios que estão contidos na minha alma, eu preciso então que a minha alma esteja disciplinada a partir da obediência. Se eu me acostumo a obedecer a palavra de Deus, se eu me acostumo a fazer da palavra de Deus, dos comandos de Deus, um imperativo para a minha vida, toda vez que Deus liberar uma palavra para a minha vida, por mais humanamente falando, absurdo que seja esse negócio, por mais louco que seja isso, por mais doido que isso seja ou pareça aos olhos humanos, quando a minha razão for buscar dentro da minha alma base para acreditar ou não, para discernir aquela palavra que Deus me deu, a minha razão vai encontrar na minha alma obediência a Deus. E quando encontrar obediência, eu então vou estar sugerindo à minha razão de que aquilo que humanamente falando é absurdo pode acontecer. Por quê? Porque eu já acostumei a confiar na palavra de Deus. Eu já disciplinei a minha alma dentro do princípio da obediência. Eu já disciplinei a minha alma a entender que é impossível uma palavra que Deus libera sobre o homem e a mulher que anda com ele não se cumprir. Tem gente que pensa assim, não, quando Deus prometeu alguma coisa, eu vou acreditar porque é Deus falando. Isso não é verdade. Você só vai acreditar em uma palavra de Deus que, humanamente falando, estou colocando isso como um adendo aqui, toda vez que Deus liberar uma palavra que, humanamente falando, é algo absurdo, é algo maluco, é uma doideira, eu vou acreditar nessa palavra. Por quê? Porque a minha razão vai buscar na minha alma elementos para discernir aquilo. E a minha razão vai interpretar todas as coisas a partir da lógica de Deus. É impossível servir a Deus sem que esse serviço seja no plano racional. Por isso que a Bíblia fala, ofereçamos a Deus um culto racional. Não tem como se relacionar com Deus se não for através da razão. Só que a razão não é problema. A razão não trabalha contra a fé, pelo contrário. Quando você dominar os princípios da sua razão, você vai ser um homem ou uma mulher de fé. Nós não fomos chamados a uma vida de maturidade, nós não fomos chamados para vivermos por afetação, nós não fomos chamados para andar com Deus simplesmente porque nos parece mais sensato fazer isso. Não, eu fui chamado para oferecer a Deus um culto racional, é pela minha razão. Eu raciocino nesse negócio, eu interpreto as coisas, só que eu tenho duas opções. Ou eu vou interpretar a partir daquilo que a minha alma está dominada em termos de princípios humanos, ou eu vou interpretar a partir daquilo que a minha alma está dominada, que são princípios de Deus. E eu espero que você interprete todas as coisas a partir dos princípios de Deus. E por isso, o texto de Hebreus 11 nos ensina que Noé, ele aperfeiçoou a sua alma, ele disciplinou a sua alma, ele moldou a sua alma a acreditar em tudo que Deus falava. Por quê? Porque ele se tornou obediente. Se você se tornar obediente à palavra de Deus, é impossível a sua alma não sugerir a sua razão, discernir todas as coisas pela lógica de Deus. Tudo que Deus mandava Noé fazer, ele fazia. Construiu uma arca. Construiu uma arca num ambiente que nem chovia. Hoje, quando você fala de chuva,
de dilúvio, você sabe o que é, você está acostumado a ver chuva, torrenciais inclusive. Noé e a sua geração nunca tinha visto um pingo de água cair do céu. Então, entender que iria cair um dilúvio do céu seria algo, humanamente falando, absurdo. Mas quando ele resolveu obedecer tudo que Deus mandava, ele moldou a sua alma a partir da lógica da obediência. Então essa é a primeira coisa. Primeira coisa, molde a sua alma a partir do princípio da obediência. Então, primeira coisa, obediência. Segundo princípio que eu quero ver com você está em Hebreus, capítulo 11, mas agora o versículo 17, eu termino com isso. Diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar o seu filho unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Olha só que coisa interessante. O texto fala que Abraão, pela fé, resolveu sacrificar o seu filho Isaque. Ou seja, pela fé. Hoje, numa leitura pós-evento, a gente sabe muito bem que Deus nunca quis matar Isaque. A gente sabe que Deus queria colocar as coisas em ordem no coração de Abraão, porque em algum momento Abraão se apegou mais à promessa de Deus do que ao próprio Deus. E Deus queria então colocar as coisas em ordem dentro do coração de Abraão. E por isso Deus pediu em oferta o seu filho Isaque. E Abraão estava ali quase fazendo do seu filho ali uma oferenda a Deus, simplesmente porque ele estava obedecendo ao Senhor. Se você quer ter uma fé sobrenatural, eu digo a você que além de obedecer, você precisa colocar em ordem os seus sentimentos e os seus desejos. Abraão foi chamado por Deus para colocar em ordem os seus sentimentos e os seus desejos. Por quê? Porque Deus queria ajustar dentro do coração da alma de Abraão o que era prioridade, o que não era prioridade, o que era mais importante, o que não era tão importante assim. No caso então de Abraão, no caso específico de Abraão, o sacrifício do seu único filho surgiu para ele como um teste para as suas emoções. Quem você ama mais? O que é prioridade para você? Escute o que eu vou te falar. Quem deseja, aqueles e aquelas que desejam romper em fé, devem condicionar a sua alma, colocar em ordem os desejos e as suas motivações. E eu falo isso porque a fé é sempre um instrumento para a glória de Deus. O que Deus quer fazer através da fé, através do sobrenatural, é sempre para a glória do nome dele, é sempre para a expansão do nome dele, da pregação da palavra dele. E toda vez que você quiser que Deus faça algo sobrenatural na sua vida, mas você não tem colocado em ordem os seus sentimentos, os seus desejos, pode ser que na realização de algo que Deus queira fazer, você vai acabar se afastando dele, porque vai ser para a glória do seu nome, vai ser para a sua vaidade, vai ser para a honra da sua própria vaidade, não para a honra de Deus. Então todo mundo que quer ver Deus fazendo coisas sobrenaturais e quer ser testado e aprovado na fé, vai precisar, antes de mais nada, deixar claro o que é prioridade, quem é primeiro no seu coração. E Abraão hoje é reconhecido como o pai da fé, mas primeiro Deus o chamou a um teste significativo, que foi o de colocar em ordem os seus sentimentos e os seus desejos. Deus, repito, Deus não queria matar Isaque, Deus só queria colocar em ordem as motivações de Abraão. E tem muita gente que quer atingir um nível tremendo de fé, um nível alto de fé, mas as suas motivações não são para a glória de Deus. Seus objetivos não são para a glória de Deus. E eu termino essa primeira parte dizendo: condicionar a alma a crer no sobrenatural é quando você faz tudo para Deus estar em primeiro lugar, e não sua própria vaidade. Então eu vou resumir essa primeira parte para que a gente termine semana que vem. Lembrando, fé é quando a gente condiciona a nossa razão. Fé e razão não são coisas antagônicas. Quem fala que razão trabalha contra a fé é de uma imaturidade espiritual e de uma não interpretação bíblica muito significativa, que a Bíblia fala que a gente deve oferecer a Deus um culto racional.
e você oferece a Deus um culto racional toda vez que a sua razão pega lá na sua alma elementos para discernir as coisas pela forma de Deus. E isso só acontece quando você condiciona a sua alma para isso. Hoje nós falamos sobre obediência. Obedeça a Deus, por mais absurdo que seja, mesmo que Ele mande você construir um grande barco quando nunca chove. Segundo, coloque em ordem os seus sentimentos. Deixe claro para Deus o que é prioridade para você. Quem manda mais? O que é prioridade? O que é mais importante? O que vem em primeiro lugar? Deixe claro que Deus e a sua vontade são prioridades para você. E você assim vai condicionar a sua alma a coisas espetaculares. Semana que vem a gente vai falar ainda sobre intimidade com Deus a partir da vida de Enoque. Vamos falar sobre persistência a partir dos muros de Jericó e do povo de de Josué, do povo de Israel. Vamos falar ainda sobre não perder de vista objetivos a partir da experiência de José. Eu fico por aqui hoje na expectativa de que a bênção de Deus estará sobre a sua vida e nós vamos crescer em fé. Nós vamos ver o sobrenatural acontecendo quando condicionarmos a nossa fé, a nossa alma, para isso, e a nossa razão vai discernir todas as coisas pelo modo de Deus. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Fique na paz do Senhor. Até mais.